E aí pessoal, beleza? Eitec aqui, olha só quem resolveu aparecer novamente. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Gustavo e eu sou o criador do canal Eitec. Aqui você vai encontrar vários conteúdos sobre informática e principalmente sobre programação. Então, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os requisitos mínimos do seu computador, notebook, qualquer outro hardware que seja para poder iniciar no mundo da programação. Mas antes de começarmos o vídeo, eu gostaria que você ficasse até o final para você entender bem do assunto. Além disso, não se esqueça de se inscrever e deixar aquele like para dar aquela força. Então, chega de enrolação, segue a vinheta e vamos para o vídeo! Bem pessoal, para darmos início, gostaria de falar de outros requisitos que são importantes antes de nós falarmos do hardware da sua máquina. Bem, por exemplo, ver se você realmente quer investir no mundo da programação. Como eu já fiz até um vídeo falando sobre 5 motivos para aprender programação e que todo mundo deveria aprender, mas existem outros pontos também. Por exemplo, quando nós falamos de investimento, que é algo que você, por exemplo, quer mudar de carreira, entre outros vários pontos, que é um investimento financeiro, você tem que analisar se você realmente tem gosto para começar a programação. Porque se você, por exemplo, tem um notebook antigo aí, entre outras várias coisas, e quer começar, pode começar por ele mesmo. Eu também comecei com um computador que tinha um Celeron e apenas 4 GB de RAM DDR2. Para quem entende um pouco de hardware, vai ver que isso daí é um computador batata. Não rodava muita coisa, mas normalmente você começa por desenvolvimento web e ele vai conseguir rodar um pouco das coisas. Então você não precisa ter um computador muito potente, obviamente, para rodar coisas desse gênero. Mas aonde que eu quero chegar? Se você não tem nenhum hardware, não tem nenhum computador, notebook, ou alguma coisa para começar a aprender a programar, só tem somente o celular, onde que você está, por exemplo, assistindo esse vídeo, pode começar por ele também. Só que, obviamente, é um pouco mais difícil. Você visualizar o código, entre outras várias coisas, se torna difícil você fazer pelo celular. Mas se você ainda tem dúvida se quer começar a aprender a programar e não tem nenhum computador, eu acredito que seja interessante para você ir pegando o jeito da coisa, sabe? Porque, como eu falei, todo mundo deveria aprender a programar. Aliás, na descrição eu vou deixar o vídeo aqui, que é um vídeo falando sobre esses 5 motivos, e que todo mundo deveria aprender. Mas como nós estamos falando desse investimento, deve ser muito bem analisado se você realmente quer aprender e se você tem gosto, porque não adianta muito você comprar um computador, começar a estudar e depois parar. Um outro ponto muito importante é, por exemplo, se você quer comprar um curso e não tem, por exemplo, um computador para começar a programar. Então, eu acredito que não seja muito interessante você comprar um curso, sendo que você não tem um computador ou um notebook para começar a estudar. Então, você pode fazer um curso gratuito. Eu já trouxe esse vídeo falando sobre várias plataformas para aprender de graça. Então, esse valor que seria para o curso, você pode investir, por exemplo, no notebook um pouco mais antigo, entre outras várias coisas. Outra coisa que eu gostaria de falar, que como eu disse, não precisa um hardware muito potente para você começar a programar. Você vai desenvolver algumas coisas muito simples. Então talvez um computador com i3 ou até mesmo um Celeron, que não é um dos melhores processadores, já vai dar conta do recado. E agora você está se perguntando, sim, mas se eu começar a desenvolver essas aplicações um pouco mais simples, depois eu quero me aprofundar um pouco mais, entre outras coisas, e vamos supor que você queira avançar, só que o seu hardware não suporta isso. E aí vem o pulo do gato. Existem outras soluções também, pessoal. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar dos serviços da nuvem, por exemplo, do Google Cloud, da AWS, do Azure, da Microsoft, entre outros vários serviços. E muitos deles oferecem serviços gratuitos. Um exemplo são máquinas virtuais. O que seria uma máquina virtual? Seria, por exemplo, você ter acesso a um computador que está na nuvem, com outro hardware, e rodar aplicativos nele. Então vejam que interessante, você tem o seu computador físico aqui e você pode rodar, por exemplo, programas mais pesados. Vamos supor que você quer fazer uma aplicação com banco de dados ou
algo relacionado a machine learning e sua máquina não roda, tu faz nessa máquina virtual que está lá naquele servidor. Mesmo tendo um computador que não tem o desempenho tão alto, você vai conseguir rodar aplicações mais pesadas nessa máquina virtual por algum tempo. Obviamente, esses planos gratuitos têm um tempo limite para você usar, etc. Mesmo assim, você já pode fazer esses testes. Então, como eu disse, você não precisa iniciar comprar um computador extremamente veloz. Você pode começar de baixo. No momento, por exemplo, tem um computador com desempenho um pouco melhor. Só que também eu não gastei tanto porque eu comprei peças do AliExpress. Eu já fiz um vídeo falando sobre os kits Ion e acho que foi um dos primeiros vídeos aqui do canal. Vou também deixar nessa descrição. Só que o ponto desses kits é que ele tem um custo de desempenho interessante. Só que o problema é que muitas vezes esse hardware já é muito antigo, são peças de servidor, então são coisas usadas. Mas talvez você que queira começar seja uma boa opção. Outra coisa, como eu disse, são essas máquinas virtuais que você consegue utilizar. Isso dá uma grande quebra de galho. Porque, como eu falei, você pode rodar as aplicações mais pesadas que não vão na sua máquina, utilizar uma máquina virtual. Então você não pode ficar adiando por falta de opções, sabe? Você pode começar de baixo. Ah, só que vamos supor, por exemplo, que você tem um notebook um pouco mais antigo. Você também pode colocar um Linux. E outra coisa também, se ele ainda tem HD, é muito interessante você desfragmentar. Porque o HD funciona da seguinte forma: tem uma agulha que vai passando os dados, etc. Não vou entrar muito na parte técnica. Só que acaba que esses dados, por exemplo, uma foto, então essa foto vai criar vários fragmentos no HD, vários pedacinhos espalhados. Então é interessante você fragmentar, porque vamos supor que o computador quer encontrar essa foto, ela vai ter que procurar esses fragmentos que estão espalhados. Então é interessante você desfragmentar o HD. Caso você não saiba fazer isso, eu vou mostrar aqui, porque é realmente algo muito simples. Dê uma olhada. Basta vir aqui no HD que você queira desejar. Eu vou pegar esse aqui mesmo. Você vem aqui em propriedades. Você vai vir aqui em ferramentas. E vai vir aqui em otimizar. Aqui vai mostrar a porcentagem de fragmentação do HD. No meu caso, nenhum deles aqui estão fragmentados. Então, para mim, está tranquilo. Mas no caso, talvez o seu esteja muito fragmentado. Vai primeiro analisar e depois vai vir em otimizar. Porque isso acontece muitas vezes com HD, então talvez seja até interessante você trocar com SSD. Mas o principal foco do vídeo é que você não precisa ter uma máquina veloz para iniciar. Como eu falei, eu comecei também com o Intel Celeron. Obviamente que ele também não era lá aquela máquina, como eu falei, é um processador bem básico e dava aquelas travadas. Eu não posso mentir que travava também, mas para fazer coisas simples, dá para começar por baixo, como eu disse. Então você não precisa ter. Dá para começar do nível mais baixo. Só que como eu falei, como por exemplo você quer talvez migrar de carreira, ou por exemplo você quer realmente estudar para pensando em trabalhar nisso, daí você tem que ver se você realmente gosta de programação, porque não é só que nem aqueles cursos que dizem que em 6 meses você já vai começar a trabalhar, entre outras várias coisas, sabem? E programação é algo que necessita foco, tem que ter conhecimento, tem que estar numa aprendizagem constante, pessoal, sabem? Porque sempre vai surgir uma nova tecnologia, entre outras várias coisas. Eu, por exemplo, não estou atuando na área e tal, mas, e como eu disse no vídeo dos 5 motivos para aprender a programar, programação não é algo fácil. Precisa conhecimento constante, como eu tinha acabado de dizer, e precisa ter foco, disciplina e praticar muito tempo, sabe? Você tem que realmente colocar a mão na massa. Mas também programação está longe de ser difícil. Eu acredito, eu também não sei se eu vou atuar, por exemplo, na área de programador, especificamente, vamos supor, na parte de back-end, programando, sabe? Eu gosto muito mais da parte analítica, que também envolve a parte de programação, por exemplo, pegar os dados, utilizar o Python para fazer machine learning, análise dos dados, entre outras várias coisas. Mas, por exemplo, para a parte web, etc., eu acredito que eu não vou me aprofundar muito. Eu gosto muito mais dessa parte analítica. Vai depender muito de pessoa para pessoa, sabe? Mas
que eu quero dizer é que, independente da máquina que você tem no momento, eu consideraria você começar a aprender programação. Como eu falei no vídeo, a programação vai te ajudar muito nessa parte, na parte de resolver problemas, vai melhorar essa sua habilidade, vai também melhorar a parte da criatividade e outras várias coisas. Agora, se você está pensando em talvez migrar de profissão, entre outras várias coisas, você tem que pensar se você realmente quer começar a aprender e se você realmente quer fazer esse investimento, se você vai gostar de programação, senão não compensaria você talvez não ter um computador, investir, entre outras várias coisas, sabem? Bem, então pessoal, foi isso para o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu também vou deixar ali na descrição alguns vídeos, por exemplo, para quem está começando e quer encontrar plataformas para praticar, estudar de graça, entre outras várias coisas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima, pessoal! Pô, porcaria, esqueci que tá gravando.